Olá, pais, mães e responsáveis. Nós estamos aqui mais uma vez hoje com o nosso projeto Caminhos do Cuidar. Eu sou Cláudia Bonilha, sou professora do Fundamental 2 e sou também psicanalista. E hoje trouxemos aqui com a nossa companheira Eloá. Oi, Eloá. Olá, Cláudia. Tudo bem? Tudo jóia. Eu sou a Eloá, sou orientadora educacional do Fundamental 2, sou psicóloga. E juntas nós vamos abordar um tema tão importante, um tema que nos aflige, que muitas vezes nós buscamos como lidar com ele, que é o relacionamento entre pais e filhos. Como está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha? E quando nós falamos de relacionamento é uma palavra tão importante, né? Relacionar-se. Clau, eu acho que para a gente iniciar essa reflexão, a gente precisa revisitar o filho que fomos, né? Eu acho que para a gente compreender o que nós estamos fazendo, né? Porque é uma tremenda, né, responsabilidade ser pai, ser mãe, ser um cuidador, né? E muitas respostas, né, quando algo não está dando muito certo, a gente encontra lá atrás. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente compreender, né, toda essa trajetória que estamos, né, enquanto pais, que tipo de filho, né, que tipo de criação eu tive. E através disso, ter o autoconhecimento, né, entender ali onde os nossos pais falharam também, porque nós também vamos falhar muito, né? Onde eles falharam, aonde a gente precisa reeditar a história, né? Aonde a gente pode reproduzir e aonde a gente pode, né, tá reeditando a história. Então, essa reflexão é um bom começo. Então, e sobre história, né? Quando a gente fala de relacionamento entre pais e filhos, o que a gente tem como a maior preocupação? Nós, enquanto pais, né? Nós nos preocupamos com a qualidade de vida dos nossos filhos, tanto a vida física, a vida emocional. O que nós devemos nos preocupar, né, para ter um jovem emocionalmente saudável? Como se relacionar com ele para que ele desenvolva essas habilidades, né, de um ser saudável. Eu fico pensando muito nisso, Eloá, essa questão, o que não pode faltar nessa relação? Vínculo. Diálogo, né? Então, amor, paciência, olhar. E escuta. Eu estou aqui com você, para te escutar. E o que é o escutar? O que é essa escuta, né? Qual é a qualidade dessa escuta? Como deve ser essa escuta? A escuta, ela vem da real compreensão, né? A compreensão de fato. Porque muitos pais, né, ou cuidadores escutam aquilo que querem escutar, né? E não, de fato, o que o filho está querendo dizer. Então, o primeiro passo é desconstruir a idealização que você fez, né? Também, né, revisitar lá atrás, no momento quando você decidiu ou quando aconteceu, né, a gestação, ali o fato da gestação, né? E é inevitável a gente pensar, né? A gente projetar, idealizar, né? Então, é desconstruir tudo isso, que seu filho não é obrigado a ser o que você quer que ele seja. E eu acho que esse é um dos pontos que acaba causando um conflito muito grande entre pais e filhos. Se não o maior, né? Exato. Porque o que eu desejo para o meu filho, o que eu desejo para ele está permeado pelo meu desejo e nem sempre pelo desejo dele, né? E aí é quando as realidades se confrontam. Sim, e quando isso acontece, né, é quando a criança acaba não tendo tanta importância, né, essa projeção, essa idealização. Depois, quando a criança já começa a ter uma percepção melhor de si, né, quando já começa a desejar, quando já começa a se expor, vem o confronto. Né? E daí começam a acontecer os problemas. Né? E daí os pais falam, nossa, está dando muito problema, é muito briguento.
né? O comportamento a gente pode entender como um sintoma, né? O comportamento ele é um indicador, muitas vezes, de algo que está acontecendo, né? Que é da fase, né, Clau? De uma fase natural da criança, que toda fase de amadurecimento acaba tendo uma crise mesmo. A criança ela vai modificar o comportamento dela, vão ter algumas alterações, e outras mudanças de comportamentos elas são patológicas. Né? Para a gente entender, Luá, um pouquinho mais sobre essas questões, eu acho que é inevitável que entendamos um pouco o que se esperar de cada fase. Né? O que a gente espera da criança na infância? Então, vamos falar da criança aproximadamente do 0 aos 3 anos. Como é que é o comportamento esperado de uma criança nessa fase? Acho que a gente pode falar do 0 aos 2 primeiro, né? Porque eu tenho a minha experiência recente com a minha filha, né? Então está muito presente isso, né? E do 0 aos 2, né? É o bebezinho ali, né? Que você tem controle total sobre ele, adivinhação, né? A criança não se expressa, é através do choro, né? Então tem toda, né? É necessário um vínculo, né? Muito forte ali para você. Você tem que estar conectado com a criança. A partir dos 2 anos, né? Acaba acontecendo a adolescência do bebê. É onde ele se descobre. Então a mudança de vira um furacão, e já começa a ter a noção maior do desejo, já começa, né, a se expressar, já começa, né, a ter noção maior do mundo, de si próprio, do mundo, né, de estar no mundo. E daí começa, já não quer colocar a roupa que você quer que coloque, já começa a fazer as próprias escolhas. E quando a mãe... Por isso que é importante estudar também, Clau, né? Acho que quando você se propõe a ter um filho, né, a educar, estar ciente de que algumas coisas são extremamente naturais, porque se você não tem noção, né, antigamente não se falava muito nisso, mas hoje em dia, né, já tem estudos mais avançados sobre isso. Né, você fala, o que está acontecendo com o meu filho, né? Será que alguma coisa tá errado? Não, é normal, né? Ele está se percebendo, ele está desejando, e você está ali para ou permitir ou colocar o limite, que é importante também, né? Tem que saber a hora do limite, porque às vezes eles extrapolam. Você colocou uma questão muito importante, né? Então, limite significa dizer não. Sim. Né? Para a criança, então, você mencionou do 0 aos 2 anos, desde então, eles já começam a buscar, né, extrapolar essa limitação de alguma forma, e é quando os pais devem introduzir o interdito. Sim. A gente chama de interdito aquele limite, aquele não, e aquele não com um propósito, com um porquê, que desde pequena essa criança vai se acostumando a entender as razões das coisas. É claro que, dependendo da faixa, a gente não vai fazer grandes discursos, claro que não, mas palavras-chave para que haja esse entendimento. Quando nós passamos dessa criança, né, dos 4 aos 6, e aí ela se transforma. Ela se transforma porque ela começa a se perceber com uma relativa independência. E ela começa a testar ainda mais esses limites desses pais. Ela começa a expandir o seu espaço emocional, assim como o espaço físico. Ela ocupa mais espaço na casa. Ela é acometida por uma fase extremamente egocêntrica. É meu, isso é meu e eu não vou dividir. Então, aí entra a questão educativa dos pais, de explicar, de desenvolver os valores dessa criança, de expô-la a situações de reflexão. Sim, e acho muito importante também refletir sobre isso, né? A importância da ambiência. Né? A estrutura de uma criança, ela se dá por conta da ambiência.
né? O emocional dela vai se desenvolver através de como ela está vivenciando, né, esses limites, né, de como ela está vivenciando as experiências dela. E os pais são responsáveis. Né? Então, clima da casa, estresse, que muitas vezes isso influencia também no comportamento da criança. E ela não sabe verbalizar isso, Não. né? Ela sente. Sente e vai reproduzir através do comportamento. Então, é muito comum chegar no consultório pais desesperados, né? Crianças de 4, 5 anos, que teve uma brusca mudança de comportamento, né? E daí você faz, né, o psicodiagnóstico, está tudo ok, né? Você não vê grandes problemas ali, e daí você vai investigar. Né? Como é que está ali a dinâmica, e daí os pais estão em conflito, né? Muitas vezes discutem ali na frente da criança ou não, né? Mas a criança ela capta o clima da casa, e então é sempre bom explicar para a criança o que está acontecendo, né? Porque a tensão dos pais acaba influenciando também, né, tanto do adolescente quanto da criança, né? Então a tensão da casa, o clima da casa influencia muito no comportamento também. Então esse diálogo aberto, né, sem muitos detalhes, né, porque tem coisas que a criança não compreende, mas para ela não ficar no plano da fantasia, porque a fantasia adoece. Exato, então, exato. Isso é tão importante. Né? A criança, como ela está numa fase, a gente está falando ainda da infância, né? Essa criança ela ainda não tem um repertório emocional para grandes elaborações. Então, ela tem uma tendência de, quando ela percebe que o clima não está favorável, ela tende a levar a responsabilidade para ela. Ela se sente culpada. Então, numa discussão entre os pais, né, num clima mais tenso, ela puxa inconscientemente essa responsabilidade para essa. E aí ela começa, ela pode, né, ela tem uma tendência a chegar num estado entristecido. Aí entra essa mudança de comportamento que você está dizendo. E, aparentemente, nada está acontecendo na casa. Mas é como ela está sentindo essa casa. Né? E quando a gente fala de diálogo, a gente fala de diálogo para ouvir. A gente fala de diálogo para dar espaço para falar. Né? E muitas vezes a criança ela está, por exemplo, num momento de raiva, num momento de impulsividade, que ela explode e fala assim: mas porque você é um chato. O que será que ela quer dizer quando ela fala você é um chato? Clau, eu acho que é importantíssimo, tanto na infância quanto na adolescência, os pais darem espaço para ser. Então, a criança, o adolescente, ele precisa estar à vontade para ser quem ele é, ser aceito. E, dentro disso, ter as limitações, né, necessárias para, né, a interdição, né, que serve para a educação ali, né, para ele poder socializar saudavelmente, né, ter um bom desenvolvimento. É engraçado que, quando você... falando isso agora, é muito comum nessa fase dos 3, 4 anos, né? Quando você não faz o que a criança quer, você é chata. Quando você manda comer, você é chata. É chata porque ele está fazendo uma coisa que ele não quer fazer. E aí esse chato, né? E aí a gente tem que, enquanto pais, entender esse vocabulário do filho, né? Então, chato, o que será que quer dizer nesse contexto com essa idade? Quer dizer assim, não sei lidar com frustração. Renomear para ele. O que você está sentindo agora? Gente, você... Né, emoção. Quais são as emoções que a gente tem que ensinar para os nossos filhos? Né, as emoções primárias já ali latentes, né, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva. A raiva está presente. Fazer com que a criança nomeie, sentir, ela tem que sentir. E pode sentir. E deve. Só não deve, então ela tem que aprender a não agir raivosamente. Né? Controlar, entender, né? Criar mecanismos para lidar com aquilo. Exato. Para isso, o adulto tem que fazer isso, tem que saber lidar com as suas próprias emoções. É o mais difícil quando se torna pai e mãe, né? Não é? Como lidar? Como lidar com essa sensação de impotência? Porque muitas vezes os pais se sentem impotentes diante das situações.
como lidar com a frustração das coisas não acontecerem exatamente como foi planejado lá na gestação? Clau, o que pode acontecer muitas vezes é essa dificuldade dos pais não conseguirem lidar com os próprios sentimentos, né? Haver uma negligência ou uma permissividade diante da educação dos filhos, né? Então, é aquele famoso eu não sei lidar, eu não vou lidar. Né? E daí isso acaba criando grandes problemas. Na infância já começa e piora na adolescência. Né? Porque a adolescência vai permear, né, a impulsividade, o adolescente ele vai confrontar os pais, né, vai vir aquela série de comportamentos, né, que a rebeldia, né, que são famosos, né, e os pais não vão perder a mão. Né? Então, quando se fala, né, quando a gente propôs o caminhos do cuidar, né, é entender que antes de cuidar de alguém, a gente precisa se cuidar também, a gente precisa se olhar. Né? E o quão importante é esse autoconhecimento para a educação de uma criança. Não é fácil educar. É um desafio, acho que é uma das tarefas mais desafiadoras desse mundo. Educar dá muito trabalho, né? Muito trabalho. E uma vez eu ouvi uma frase que é muito relevante. Educar dá trabalho, se não estiver dando trabalho... Está errado. Está errado, não há educação. Né? Então, é uma questão, né, quando você abordou agora a adolescência. A adolescência é uma limitação emocional para os pais muito grande, porque os pais não conseguem identificar esse filho infantil. E aí? Será que essa questão, essa dificuldade de perceber que esse filho cresceu é um dos fatores que interferem nesse relacionamento? Sim. Muito, né? Por quê? Porque ele sabia lidar. Ele tinha um repertório anterior de um filho menor que, até certo ponto, ainda dava para controlar. Levava junto, né? A gente fala assim, quando a criança é pequena, a gente carrega, leva. A criança cresce um pouquinho, a gente pega a mão e leva. E o adolescente, como é que a gente faz? Não tem fórmula. E aí? É construir a relação de acordo com a demanda. Né? Porque cada criança, né, vai crescer de um determinado jeito, né? Vai apresentar. Existem adolescentes que se tornam mais deprimidos, né? Então eles ficam mais dramáticos, né? Tem toda aquela questão, né, do funcionamento mais depressivo, e tem outros que já ficam extremamente, né, eufóricos. E então o pai, de acordo com o que o filho traz, né, precisa desenvolver estratégias para chegar nesse filho e não se afastar. Né? Porque a partir do momento que você se afasta, você deixa de conhecer e vivenciar esta fase importante. Né? Porque os pais acabam sendo responsáveis, né, pela direção. Né? Querendo ou não, o adolescente acha que sabe, mas quem dá a direção são os pais. Então, você precisa criar estratégias para chegar nele, né? E não ele se adaptar. Né? Então, dá trabalho. Dá trabalho. Né? Você olhar né? E permitir que seu filho, muitas vezes, não queira ficar perto de você, né? Não queira sair junto com você, com o marido, e tenha a própria vida, né? A independência. Então, é esse soltar e trazer para perto. Né? Então, a adolescência é um grande desafio, justamente para você não perder a mão diante disso. Né? Eu deixar ir, mas com aquele fiozinho sempre puxando, né? Para não perder o contato e o seu filho não se tornar um desconhecido. Um desconhecido. É quando essa sensação se aproxima, é que muitas relações se rompem. Sim. Né? Se rompem. Por quê? Porque o desejo das duas partes é ser amado. O pai e a mãe continuam com aquele desejo latente de ser amado pelo seu filho e o filho pelos pais. Só que quando o desentendimento vem e se instala, existe a ruptura. E aí é tristeza. Mas você percebe que para ser amado é necessário aceitação? Total. Das duas partes.
Total. Eu aceito quem você é. E você me aceita. Né? Então, a aceitação é por que o meu filho tem que me aceitar e eu não tenho que aceitar ele também. Exato. Que lindo, né? Porque é um ser em desenvolvimento. É uma arte. Educar, né? é uma arte. Educar é uma arte. E é uma arte demandante, né? Que vai exigir da gente essa reciclagem diária. Reciclar, aprender, desaprender, construir, desconstruir. E está tudo certo. Né? Não existem verdades prontas. O que muitas vezes nós recorremos é o nosso repertório anterior, é a nossa experiência, como nós vivenciamos, como você mencionou no início, a nossa própria infância. Como foi a nossa adolescência? Quais foram os nossos desejos? Quais foram as nossas transgressões? Aonde os meus pais faltaram, né? Muitas vezes eu também, né, tenho a tendência a faltar se eu não cuidar, né, desse buraco que ficou em mim também. Né? E a gente só consegue isso através do autocuidado, né, do autoconhecimento. Isso é fundamental. E quando a gente fala assim, por exemplo, né, dicas. Quais são as dicas para poder fomentar esse relacionamento? Dicas não são receitas. E é importante a gente reforçar isso. São sugestões, né? Eu fico pensando, Eloá, como melhorar? A primeira coisa, vamos voltar aqui, diálogo. Diálogo, a palavra mesmo diz, de duas partes, eu falo, você escuta, você fala, eu escuto. Não pode ter uma linha, uma via de mão única. Então, diálogo, falar e escutar. Eu fico pensando numa segunda estratégia. Uma comunicação não violenta. Sem críticas destrutivas. Punição. Punição, castigo. O que é castigo? Né? Eu falo castigo, eu até sinto algo no corpo, algo ruim, algo que me estremece. Né? O que é castigo? Eu gosto muito de reverter essa ideia de castigo e transportar para a palavra responsabilidade. Né? Reconhecimento do ato. Exato, reflexão. Olha quantos res, né? Responsabilidade, reconhecimento, reflexão, para finalmente haver o quê? Aprendizado. Né? E nesse caminho todo tem muito erro, e tem que ter. E o erro tem que ser admitido. Existe, sim, para que ele se transforme em um acerto. Assumir o erro é o primeiro passo para uma boa educação. É você perceber que aquilo não está dando muito certo, que você precisa de um plano B, né? Que você precisa repensar nas suas estratégias. Quando você fala em dicas, né, para uma educação, eu já penso que para você educar, você precisa estar disponível. Eu acho que é disponibilidade. Estar presente significa renúncia. Né? Porque eu preciso renunciar a algumas coisas da minha vida para poder me dedicar à educação desse filho, né? Que foi parte do meu desejo e que se concretizou num ser humano individual, singular. E é esse entendimento que vai facilitar a construção, a edificação dessa relação. E que vai permear o respeito. Que é a base de qualquer relacionamento saudável. É a base de qualquer relacionamento. O conflito, ele é importante que ele exista. Né? Ele vai existir em todas as relações, independente dos papéis que as pessoas assumam. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é para que o conflito não se transforme em confronto. O conflito, ele faz você crescer, né? Ele amadurece as relações. Então, através do conflito, você compreende o que o outro está pensando, quem é o outro, né? De que forma que ele se coloca no mundo, em todas as relações, né? Não só da educação, mas em todas as nossas relações. Agora, o confronto é perigoso. Né? O confronto é mostrar poder.
poder. É quem manda mais. Uhum. E quem manda mais? Autoridade é diferente de autoritarismo. Qual é o meu perfil enquanto pai, enquanto mãe? Autoritário, aquele que coloca autoridade, aquele que é participativo, né? Negligente, permissivo. Então, são características que os pais só vão identificar se estiverem voltados inicialmente para eles mesmos. Sim. Né? Nesse olhar para dentro, olhar quem sou, o que eu sinto, em relação a esse ser que está diante de mim. Né? E o que ele tem para me dizer. E ter, o mais importante, né, Cláudia, é ter a humildade de reconhecer, né? E de que é possível mudar. Né? A gente erra, ninguém nasce sabendo, a gente não escolhe as coisas pelas quais a gente passou, e ok. Né? Mas dá tempo de reeditar, né? Dá tempo de fazer diferente. Né? Para os nossos filhos também não crescerem, né? E não virem a ter comportamentos, né? Patológicos futuramente. E essa questão de ter a humildade de reconhecer o erro, de mudar a rota, fazer ajustes nesse processo, me remete muito à ideia de modelo. Né? Os adolescentes, as crianças, às vezes elas demonstram dificuldade em ouvir os adultos, mas elas têm uma facilidade imensa em seguir os mesmos modelos desses adultos. Né? Então, o modelo ele arrasta, né, Eloá? Sim, é daí que surge a importância da ambiência, né? O que você vive, o ambiente onde você está inserido é fundamental para o seu desenvolvimento. Né? Então, para você compreender quando chega uma criança, né, um adolescente lá no consultório, é compreender toda a realidade dela, né? E aonde ela está inserida, né? De que forma, qual é a cultura dela, de onde ela veio. Né? Porque é através disso que os comportamentos dela, né, que ela vai reproduzir os comportamentos dela. Né? Então, o que é normal em uma casa pode ser não ser nada normal em outra casa. Né? Então, é procurar manter comportamentos saudáveis. Né? Os pais, principalmente. E esses sintomas, eu fico pensando a respeito, porque quando o sintoma aparece é porque as emoções não foram lidas, não foram entendidas e não foram externalizadas, né? E aí vem essa importância da alfabetização emocional, desde sempre. Sim. Quando os pais estão disponíveis e dispostos a isso, eles conseguem né? Traduzir para os filhos o que está acontecendo. E caso tenha dificuldade, tudo bem procurar um profissional. Deve procurar um profissional. Né? A gente não precisa sofrer. Né? Hoje em dia existem muitas portas, né, que podemos abrir e né, pedir ajuda. Não tem problema. Né? É isso. Eu acho que hoje a gente introduziu esse assunto. Né? Eu acho que é um assunto para a gente refletir enquanto pais, enquanto mães, enquanto educadores. Né? Porque o tema da live foi relacionamento pais e filhos, mas relacionamento, a gente se relaciona o tempo todo. A gente se relaciona conosco, com o outro. Então, eu gostaria até de deixar uma pergunta, né, Eloá? Como é que está o seu relacionamento com você mesmo? Como andam as suas emoções? Daí a gente volta para o início, né, aonde foi a reflexão, né? Como eu estou comigo, né? Como eu estou com o meu papel de pai, de mãe, de cuidador. Como está sendo isso para mim? Exato. Eu acho que o ponto de início se tornou o fechamento dessa nossa live. Eu espero que tenha, pelo menos, instigado, né, uma palavra ou outra, instigado a refletir, a reflexão, ao pensamento, ao questionamento. Nós agradecemos muito, né, esse encontro com vocês. É tão importante para a gente, dentro desse projeto do Caminhos do Cuidar. Cuidem-se. Percebam-se. Obrigada. Obrigada, foi um prazer poder contribuir um pouquinho aí com vocês, né, nessa caminhada do cuidar-se.